De todas as verdades que acabo de escrever da Santíssima Virgem e dos seus filhos e servos, o Espírito Santo nos dá, nas Sagradas Escrituras, uma figura admirável na história de Jacó, onde ele recebe a bênção de seu pai Isaque pelo zelo e engenhosidade de Rebeca, sua mãe. Eis como narra o Espírito Santo. Em seguida, agregarei a explicação. Havendo Esaú vendido a Jacó seu direito de primogenitura, Rebeca, mãe dos dois irmãos, que com tanta ternura amava Jacó, o assegurou o privilégio da bênção comprada, anos mais tarde, por um santo artifício, tão cheio de mistérios. Isaque, sentindo-se extremamente velho, desejou abençoar aos seus filhos antes de morrer. Chamou Esaú, a quem preferia, e lhe mandou caçar algo para comer, e logo depois dar-lhe a sua bênção. Rebeca, de imediato, avisou a Jacó do que então se passava, e lhe mandou trazer 2 cabritos no rebanho. Assim que os entregou à sua mãe, ela os cozinhou para Isaque, pois sabia como gostava. Depois, o vestiu Jacó com a roupa de Esaú, que ela guardava, e lhe cobriu as mãos e o pescoço com a pele dos cabritos, a fim de seu pai, que já não enxergava, apesar de reconhecendo a voz de Jacó, julgasse ser Esaú, ao lhe tocar a pele grossa e hirsuta da mão. Isaque, com efeito, havendo desconfiado da voz, julgando ser a de Jacó, ordenou-lhe que se aproximasse. E lhe apalpando os pelos que cobriam a mão, disse: em verdade, a voz era de Jacó, mas as mãos de Esaú. Findo o repasto, Isaque beijou Jacó e sentiu o odor das suas roupas perfumadas. Abençoou e lhe desejou o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Designou-lhe por senhor de todos os seus irmãos e terminou a bênção com estas palavras: aquele que te amaldiçoar, seja amaldiçoado, e o que te abençoar, seja acumulado de bênçãos. Mal Isaque articulara o fim destas palavras, entra Esaú, já trazendo para comer o que havia capturado na caça, para logo depois ser abençoado pelo pai. Esse santo patriarca ficou preso num arroubo de surpresa inacreditável ao compreender o que se acabara de passar. Todavia, longe de revogar o que fizera, o confirmou, porque, nesse agir, enxergava o dedo de Deus. Então Esaú, segundo observa as Sagradas Escrituras, desata em rugidos e, esbravejando em fúria contra a traição do irmão, pergunta ao pai se havia uma só bênção. E é neste ponto onde reside, conforme observam os santos padres, a imagem daqueles que, conciliando facilmente Deus com o mundo, desejam gozar ao mesmo tempo todas as consolações do céu e da terra. Isaque, compadecido dos urros de Esaú, o abençoou, enfim, mas com uma bênção da terra, e, o sujeitando a seu irmão, o que lhe fez conceber um ódio tão corrosivo contra Jacó, que nada mais esperava senão a morte do seu pai para assassiná-lo. E Jacó não poderia ter escapado da morte se sua querida mãe Rebeca não lhe houvesse salvado por engenhos e conselhos, aos quais ouviu e seguiu. Antes de explicar essa história, que é tão bela, mister se faz assinalar que, de acordo com os santos padres e os intérpretes das Sagradas Escrituras, Jacó é a figura de Jesus Cristo e dos predestinados, e Esaú a dos réprobos. Necessário se faz analisar as ações e a conduta de um e de outro para julgar. Primeiro, Esaú, o mais velho, era forte e robusto de corpo, hábil e engenhoso na arte do arco e flecha e na da caça. Segundo, quase não ficava em casa e, depositando confiança em nada mais além de sua força e engenho, sempre trabalhava fora. Terceiro, pouco cuidava de agradar a sua mãe Rebeca, nem por ela nada fazia. Quarto,
Era tão guloso e amava tanto comida que vendera seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quinto, era, como Caim, muito invejoso de seu irmão Jacó e obstinadamente o perseguia. Eis a diária conduta dos réprobos. Primeiro, confiam na própria força e nas próprias habilidades para as ocupações temporais. São bem fortes, bem hábeis e bem esclarecidos para as coisas da terra, mas tão fracos e ignorantes das coisas do céu. Eis o porquê de: segundo, não ficarem ou muito pouco ficarem em casa, ou seja, no seu íntimo, que é a casa interior e essencial que Deus a cada homem deu para nela morar, a seu exemplo, pois Deus permanece sempre em si mesmo. Não amam os réprobos o recolhimento, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e julgam fracos de espírito, fanáticos e selvagens, os que são interiores e retirados do mundo, e trabalham mais dentro do que fora. Terceiro, os réprobos pouco se preocupam com a devoção a Santa Maria, a mãe dos predestinados. É verdade que eles não a odeiam formalmente, louvam-na às vezes, dizem amá-la e até praticam alguma devoção em honra dela. Todavia, de resto, eles não suportam que alguém a ame com ternura, porque por ela não tem a ternura de Jacó. Encontram sempre algo a dizer contra as práticas de devoção, às quais seus bons filhos e servos fielmente se entregam para lhes conseguir o afeto, pois não julgam eles ser necessária essa devoção para a salvação. E desde que não odeiem formalmente a Santa Maria, ou abertamente não lhes desprezem a devoção, é o que basta para ganhar as boas graças dela, e lhes serem servos ao recitar e balbuciar umas orações quaisquer em sua honra, sem ternura por ela, nem emenda para si. Quarto, os réprobos vendem o direito de primogenitura, ou seja, as delícias do paraíso, por um prato de lentilhas, isto é, pelas delícias da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, etc., sem se preocupar, como Esaú, em se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Numa palavra, só na terra pensam, só a terra amam, só dela falam e para ela e seus prazeres trabalham. Vendem, por um só momento passageiro de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de terra dura, amarela ou branca, a graça batismal, a veste da inocência, a herança celeste. Quinto, os réprobos, enfim, odeiam e perseguem todo dia os predestinados, aberta ou secretamente. Prejudicam-nos, desprezam-nos, criticam-nos, contrariam-nos, injuriam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, enxotam-nos e nos reduzem a pó, enquanto se afortunam, vão atrás dos prazeres, são folgazes, se enriquecem e vivem no sossego. Primeiro, Jacó, o caçula, era de frágil compleição, doce e pacífico, e muito se demorava em casa para granjear as graças e estimas de sua mãe Rebeca, a quem amava com ternura. Se saísse, não era por vontade própria, nem por confiar na sua própria habilidade, mas para obedecer à sua mãe. Segundo, ele amava e honrava sua mãe, eis porque ficava em casa com ela. Seu maior contentamento era quando a via, e tudo evitava que lhe pudesse desagradar, e tudo fazia o que julgasse agradá-la, o que aumentava em Rebeca o amor que por ele tinha. Terceiro, em tudo era submisso à sua querida mãe, e em tudo lhe obedecia absolutamente, com prontidão, sem demora e sem murmurar. Ao menor sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria a trabalhar. Acreditava em tudo que ela lhe dizia, sem questionar. Por exemplo, quando ela lhe mandou buscar 2 cabritos e os trazer para preparar de comer a seu pai Isaque,
Jacó não retrucou, dizendo bastar um só para a refeição de um só homem, mas, sem pensar, fez o que lhe disse. Quarto, tinha uma grande confiança em sua querida mãe, visto que de nenhum jeito se estribava no próprio saber, mas unicamente nos cuidados e proteções dela. Recorria a Rebeca em todas as necessidades e a consultava em todas as dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se, em vez da bênção, receberia de seu pai a maldição, ele creu e nela confiou quando lhe disse que tomaria sobre si essa maldição. Quinto, ele imitava, enfim, na proporção de suas forças, as virtudes que via em sua mãe, e parece que uma das razões pelas quais permanecia sedentário em casa era para imitar sua querida mãe, que tão virtuosa era, e fugir das más companhias que corrompem os costumes. Por tal meio, ele se fez digno de receber a dupla bênção de seu pai. Eis também a conduta diária dos predestinados. Primeiro, permanecem em casa, sedentários, com sua mãe, ou seja, amam o recolhimento, são interiores, aplicam-se à oração, mas o fazem segundo o exemplo de sua mãe, Santa Maria, cuja glória reside toda na interioridade e que, por toda a vida, tanto amou a solitude e a oração. É verdade, vez por outra, eles aparecem no mundo, mas é por obediência à vontade de Deus e à de sua querida mãe, para cumprir os deveres de seu estado. Embora algumas de suas obras exteriores sejam aparentemente grandes, eles tanto mais estimam aquelas que fazem no interior de si, na companhia da Santíssima Virgem, porque aí eles realizam a grande obra de sua perfeição, por cuja comparação às demais obras não passam de brincadeirinhas de criança. Por isso, enquanto seus irmãos e irmãs trabalham exteriormente com muito empenho, engenho e êxito, em meio ao louvor e aprovação do mundo, eles conhecem, pela luz do Espírito Santo, que tanto mais glória, bem e prazer há em demorar-se escondido no recolhimento com Jesus Cristo, modelo dos predestinados, em completa e perfeita submissão à sua mãe, do que por si mesmos fazer maravilhas de natureza e de graça no mundo, como tantos réprobos e Esaús. A glória e riqueza na sua casa, Salmo 111, versículo 3. A glória de Deus e as riquezas do homem se encontram na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são os vossos tabernáculos! Achou o passarinho uma casa onde morar, e a tartaruga e a rola um ninho onde abrigar seus filhotes. Oh, quão feliz o homem que permanece na casa de Maria, onde foste vós o primeiro a habitar. É nessa casa dos predestinados que os eleitos recebem de vós o socorro, e onde dispõe as ascensões e graus de todas as virtudes em seu coração, para se elevar à perfeição neste vale de lágrimas. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Salmo 83, versículo 2, etc.